Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de história. Não preciso mais chorar porque eu estou aqui, ok pessoal? E aí, sentindo saudades? Espero muito que sim! Espero que vocês estejam preparados. Caneta, caderno, lápis, borracha, porque hoje a aula está incrível, pessoal. Hoje nós vamos falar de uma corrente filosófica chamada positivismo. Mas, professor, o que isso tem a ver com as últimas aulas? Tudo, pessoal, certo? Então, vamos para a aula. Bom, galera, é o seguinte. Hoje nós vamos falar de ciência, positivismo, ideologias do progresso. Professora, positivismo é pensar positivo? Não, pessoal, não é pensar positivo, tá? Vou explicar isso aí com o passar da aula. Hoje nós vamos falar dos avanços científicos e a valorização da razão no século XIX, positivismo e a crença no progresso científico e social, ciência, técnica e legitimação da ordem burguesa e limites e contradições das ideologias do progresso. E aí eu já começo com a pergunta: você sabe de onde veio a frase ordem e progresso da bandeira nacional? E aí, pessoal, você sabe de onde que veio essa frase? Ordem e progresso? Bom, talvez... Não. Então eu vou explicar agora. Bom, gente, a frase ordem e progresso, que está na nossa bandeira nacional, na bandeira do Brasil, na bandeira nacional, a bandeira que nos identifica como brasileiros, pessoal, ela vem de uma corrente chamada positivismo. O que é o positivismo? Bom, o positivismo é uma corrente filosófica que prega que uma sociedade ela só vai progredir, ela só vai avançar se ela usar a ciência. Então, ordem e progresso vem dessa corrente filosófica que é o positivismo. Ou seja, para o Brasil ele progredir, ele avançar, ele se desenvolver, é preciso ter aqui no território ordem e progresso. Entenderam? Então vamos continuar. Bom, pessoal, dito isto, vamos para o nosso primeiro tópico. Avanços científicos e a valorização da razão no século XIX. Durante o século XIX, o mundo viveu um período de grandes avanços científicos e tecnológicos. Novas descobertas na medicina, na química, na física e na engenharia transformaram profundamente a sociedade. Esse período foi marcado pela valorização da razão, ou seja, pela crença de que o conhecimento científico poderia explicar os fenômenos da natureza e melhorar a vida humana. Então, pessoal, a partir do século XIX, o que acontece? Acontece que a ciência ela passa a ser fundamental para a vida das pessoas. Então, lembra lá que eu falei na Idade Média? Que as pessoas, lá na Idade Média, elas eram extremamente religiosas. Então, como elas não usavam a ciência, como a ciência era proibida pela igreja, então a maioria das explicações de fenômenos naturais e até de coisas do cotidiano vinha através da fé. E com as revoluções industriais, com o surgimento do capitalismo, vem o quê? Vem a ciência. Então agora, quando a ciência ela começa a fazer parte da vida das pessoas, a religião ela não vai deixar de existir, mas agora a explicação para fenômenos naturais e também para coisas do nosso cotidiano vai ser de forma científica, através da observação e da experimentação. Não tem como eu afirmar algo se eu não posso comprovar. Então, a partir do século XIX, com todas essas mudanças, a ciência ela passa a ser parte fundamental para o progresso de uma sociedade, certo? Vamos continuar. Bom, a Revolução Industrial estimulou o desenvolvimento da ciência aplicada. As máquinas, os motores e os novos meios de transporte foram resultado da união
entre pesquisa científica e produção industrial. A máquina a vapor, as ferrovias, os telégrafos e os avanços na medicina são exemplos desse progresso técnico. E aqui nós temos essa passagem da Revolução Industrial, onde você vai ter novas formas de transporte chegando, além de ser de transporte de pessoas, vai ser também de mercadorias. A gente vê aqui também as fábricas a todo vapor. Nós temos o dono da fábrica, qual é o nome dele mesmo? Ah, tá, burguês? Isso mesmo, pessoal. O burguês. Nós vamos ter esses carinhas aqui. Quem é esse cara que está trabalhando? Ah, os proletários? Sim, pessoal, nós vamos ter os proletários. Lembra? Pois é. Além das inovações tecnológicas, o século XIX também foi marcado por teorias científicas. Um exemplo foi a teoria da evolução de Charles Darwin, que apresentou novas formas de compreender a origem das espécies e a transformação da vida ao longo do tempo. Você lembra lá nas aulas passadas que o professor falou sobre a teoria da evolução de Darwin? E aí que os europeus eles vão pegar essa teoria e aí eles vão transformar numa nova teoria chamada de darwinismo social, que vai pregar o quê? Que na sociedade, na natureza, vai ter, pessoal, espécies, umas vão ser mais fortes e outras vão ser mais fracas. Quem se adaptar melhor é que vai comandar. Então, segundo essa teoria racista chamada darwinismo social, quem é que se adaptou melhor? Os europeus, os brancos. Então, os europeus e brancos, eles vão ser os dominadores, vão dominar. Então, eles têm esse direito de dominar toda aquela outra parte que não é tão desenvolvida assim. Ou seja, é através da teoria chamada darwinismo social que os europeus vão encontrar uma desculpa, né, para poder invadir os territórios africanos e também o território também asiático. A ciência passou a ser vista como um símbolo de modernidade e progresso. Para muitos pensadores do período, o avanço científico representava o caminho para construir sociedades mais desenvolvidas e organizadas. Marshall Berman destaca que a modernidade trouxe uma forte confiança na capacidade humana de transformar o mundo por meio da razão, da ciência e da tecnologia. Então, essa ciência que nós tanto falamos, ela começa a ser pregada, pessoal, lá no período do Iluminismo, que é o que? O período das luzes, que o Iluminismo ele pregava que somente a ciência ela poderia o quê? Iluminar a mente das pessoas. Então, iluminar como, professora? Levando para essas pessoas o conhecimento por meio da ciência, por meio da comprovação dos dados, e não através da fé ou inventando qualquer explicação que não explique o fenômeno que estava acontecendo. E aí, essas teorias que vão surgir, uma delas vai ser chamada de positivismo e a crença no progresso científico social. Professora, positivismo é quando a gente pensa positivo? Sim, pessoal, sim. Mas me diga aí, pensar positivo adianta alguma coisa? Me diga. Para você já adiantou? Pois é, então continue pensando positivo, certo? Mas não é isso. O que é o positivismo? O positivismo é uma corrente filosófica que, como eu falei lá no início da aula, fala que uma sociedade ela só vai progredir, ela só vai desenvolver se ela levar a ciência, através da ciência, a progresso. Uma sociedade sem o uso da ciência não tem como progredir. Ela vai continuar sendo arcaica, ultrapassada, certo? Vamos continuar. O positivismo foi uma corrente filosófica criada pelo pensador francês Auguste Comte. Pessoal, algumas pessoas chamam ele de Comte, outras falam de Comte, tá? Mas a gente vai chamar ele de Comte porque ele é um francês, Comte, certo? No século XIX. Essa filosofia defendia que o conhecimento deveria ser
baseado na ciência e na observação dos fatos. Acreditava-se que por meio da ciência seria possível organizar melhor a sociedade e promover o progresso social. E aí, no positivismo, nós temos essa frase aqui: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então, o que significa isso aí? Vamos lá. Pessoal, nós temos uma sociedade, certo? E essa sociedade, ela tem que progredir, ela tem que evoluir, ela tem que se desenvolver. Mas para ela se desenvolver, ela vai ter que usar o amor, a ordem e o progresso. Então, o amor por princípio. O que é esse amor? Professor, é o amor romântico, o amor de homem e mulher? Não, pessoal, pelo amor de Deus, não é isso, tá? E o amor que ele está falando aqui não é um sentimento romântico, mas é aquele sentimento de solidariedade, de cooperação, de respeito, de preocupação com o outro, certo? Então, numa sociedade onde esse amor é colocado em prática, mas que amor que é esse que ele falou mesmo? É o amor da solidariedade, do respeito e da preocupação. Se o amor nessa sociedade for colocado em prática, nós temos aí um progresso, nós temos um avanço, certo? E a ordem? O que é essa ordem que ele está falando aí, professora? Para uma sociedade evoluir, se desenvolver, tem que ter ordem também. O que é essa ordem? É a necessidade de uma organização social. Então, uma sociedade, para ela evoluir, ela precisa de quê, pessoal? Ela precisa ter leis para evitar o caos e a desorganização. Então, uma sociedade, para ela avançar, para ela prosseguir, ela tem que ter ordem. E essa ordem vai ser por meio de quê? Por meio de leis. Pessoal, me diga aqui. Você consegue imaginar, já falando lá do anarquismo, lá nas últimas aulas, uma sociedade que não tem leis? Se uma sociedade que não tem leis, leis para nada, ela consegue progredir? Me diga aí, o que você acha? Os anarquistas diziam que sim, só que os positivistas falam que não, que é necessário uma lei para organizar as pessoas. Certas pessoas, elas precisam de leis para viver. Sem lei é impossível você viver em sociedade. E por fim, uma sociedade que tem amor e ordem, ela vai chegar no progresso, pessoal. O que é esse progresso? É o desenvolvimento da sociedade, o avanço da ciência, tecnologia e economia. Então, esse progresso é o que essa sociedade vai conseguir chegar se ela colocar o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então, numa sociedade, digamos, perfeita, que vai ter progresso, desenvolvimento, ela precisa de amor, de ordem e, por fim, vamos ter o progresso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Bom, o positivismo, ele defendia a ideia de que a humanidade passaria por estágios de evolução do conhecimento. O primeiro é um estágio religioso. Bom, professora, como assim? Eu não entendi. Vou te explicar. Pessoal, para a gente chegar numa sociedade desenvolvida, numa sociedade onde nós vamos ter o progresso, o desenvolvimento, o avanço, essa sociedade, ela passou, primeiramente, por uma fase religiosa. O que é essa fase religiosa? É aquela fase lá da Idade Média, é aquela fase lá da Idade Antiga, onde as pessoas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. É quando na Idade Média a igreja, ela colocava as explicações religiosas, onde tudo era explicado pela fé e não de forma racional. Então, esse estado religioso significa o quê? Significa aquele período onde tudo que acontecia na sociedade, no mundo, nas nossas vidas, era explicado através da religião, da fé,
certo? Então, esse aí é o primeiro estágio, o primeiro estado que nós falamos. Depois nós vamos ter uma fase filosófica. Essa fase filosófica aí, ela vai fazer essa ligação para chegar no terceiro estado, no terceiro estágio, que é a científica. Então, professor, o que é essa fase filosófica? É aquela fase que as pessoas elas não vão usar a ciência, certo? Elas não vão usar a ciência. Mas as explicações elas vão deixar de ser um pouco religiosas. É aí que vai vir o estudo das nossas vidas, os questionamentos. Quem somos, para onde vamos, o que é amor, o que é dor. É a fase filosófica, pessoal. E, por fim, a fase científica. O que é a fase científica? É quando os fenômenos que acontecem, eles passam agora a ser explicados de forma científica. Pessoal, talvez você esteja se perguntando, enfim, e eu espero que sim, mas professora, o que é científico? Pessoal, o estágio científico é o estágio onde nós usamos a ciência para explicar qualquer coisa. Se eu não consigo provar e eu não consigo comprovar aquilo que eu estou falando, por exemplo, por que acontecem os terremotos? Há uma explicação científica para isso. Mas se eu falasse, porque Deus quer que aconteça o terremoto. Então, se eu falo que Deus quer que aconteça o terremoto, isso daí não é uma explicação científica. Isso daí é uma explicação religiosa que não tem base. Agora, se eu uso a ciência, que eu estudei, que eu observei, que eu comprovo através da matemática, da química, da física, isso sim tem validade. Então, essa aí é a fase científica, certo? É o terceiro estágio, é o estágio de uma sociedade que está progredindo. Nesse último estágio, a ciência seria responsável por orientar o desenvolvimento da sociedade. Essa visão reforçou a ideia de progresso contínuo, muito presente no pensamento do século XIX. As ideias positivistas influenciaram fortemente a política e a organização social em vários países, inclusive no Brasil. Bom, no Brasil, por exemplo, o lema da bandeira nacional Ordem e Progresso foi inspirado diretamente no pensamento positivista. Isso mostra como a crença na ciência e na organização racional da sociedade se tornou parte importante do pensamento político moderno. E olha só, que nós temos a nossa bandeira, pessoal. Qualquer lugar do mundo que você vá de verde e amarelo, ou que você leve essa bandeira, você vai ser identificado. Alguém vai te reconhecer. Opa, esse cara aí é de onde? É do Brasil. Então, bandeira, pessoal, vem da palavra bando. O que é um bando? É um grupo de pessoas. Então, as bandeiras elas vão ser criadas para quê? Para criar uma identidade, né? Um sentimento de pertencimento a algum lugar. E aí nós temos a bandeira do Brasil, verde e amarela, e bem no meio, ordem e o progresso. Essa bandeira aí, pessoal, ela vai começar a ser adotada logo após a proclamação da República. Então, durante essa proclamação da República, durante o golpe de 1889, quando a República ela é proclamada, os militares eles vão colocar na bandeira essa frase, ordem e progresso. Por quê? Porque ela remete ao positivismo. Quer dizer o quê? Que quando a República ela é proclamada, o povo do Exército, os oficiais, o que eles achavam? Eles achavam que antes, o governo de antes, que é a monarquia, ela estava ultrapassada, ela estava impedindo que este lugar progredisse. Então, agora com essa sociedade, com uma república, onde nós vamos ter os ideais do positivismo, ordem e progresso, agora sim, essa terra ela vai progredir, essa terra ela vai evoluir, essa terra ela vai crescer, porque aqui nós vamos aplicar o que é mesmo? A ciência? Sim, nós vamos aplicar a ciência. E numa terra onde a ciência ela é aplicada, é uma terra que vai evoluir, é uma terra que vai progredir, certo? Então vamos continuar. Bom, pessoal, a influência de Auguste Comte,
ou Comte, e sua filosofia, o positivismo, foi fundamental para a proclamação da República no Brasil em 1889 e moldou aspectos cruciais do Estado brasileiro no início do século XX. Essa corrente de pensamento enfatizava a ordem social como base para o progresso, defendendo um governo forte e guiado pela ciência, em detrimento da monarquia e do liberalismo clássico. Então, pessoal, a monarquia é uma forma de governo ultrapassada, enquanto o mundo já tinha proclamado uma república, onde alguns países você tem aí uma monarquia, mas essa monarquia ela não vai governar. O Brasil ainda tinha essa monarquia e era uma monarquia centralizada. Então, o Brasil ele estava ficando o quê? Ficando para trás. Então, somente uma república guiada por uma ordem e o progresso é que poderia mudar aqui a realidade. E aqui nós temos a proclamação, certo? Para os positivistas, o progresso científico levaria automaticamente ao progresso social. No entanto, essa visão muitas vezes ignorava problemas sociais gerados pela industrialização, como a desigualdade, exploração do trabalho e pobreza urbana. Então, aqui nós temos assim um ponto como é que eu posso falar? Sensível. Bom, se o positivismo ele prega esse progresso social e fala que a sociedade é um resultado de um progresso natural, que nós vamos chegar de qualquer forma nesse progresso, acaba que com essa visão eles vão ignorar esses problemas que esse progresso ele vai gerar. Ok, nós vamos ter a ciência, nós vamos ter tecnologia, nós vamos ter progresso. Mas esse progresso, ele gera, pessoal, como nós estudamos nas últimas aulas, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma desigualdade social, que muitas pessoas vão viver na pobreza, vão ser exploradas, não vão ter condições de ter uma vida digna, enquanto poucas pessoas, elas vão ter a maioria das coisas, elas vão ser as privilegiadas. E aí, falando de positivismo, nós vamos ter aqui o Marechal Cândido Rondon e o positivismo, que é fundamental para entender a sua atuação como militar, explorador e indigenista. Rondon foi um seguidor convicto da filosofia de Auguste Comte, influenciado diretamente por seu mestre Benjamin Constant na Escola Militar da Praia Vermelha. Pessoal, como vocês já estão carecas de saber, o Marechal Rondon, ele vai dar origem ao nome do nosso estado, né? Rondônia, porque quem foi o Marechal Rondon? Bom, o Rondon, como vocês já sabem, ele foi um sertanista que deu origem ao nome do nosso estado. Ele vai explorar todo o sertão ao longo aí de mais de 40 anos e vai abrir milhares de quilômetros de telégrafos que vai ligar as regiões do Brasil. Então, à medida que ele vai implantando essas linhas telegráficas, o que acontece? Ele vai explorando a região, ele vai ligando essa região tão esquecida que é o norte para o restante do país. E à medida que ele vai fixando essas linhas telegráficas, abrindo esses quilômetros e interligando as regiões, o que vai acontecer? Vai acontecer o contato com vários povos indígenas e aí, com esse contato, nós também vamos ter a exploração e a descoberta de muitas coisas, da flora, da fauna, de territórios. Durante esse período de exploração do Marechal Rondon, nós vamos ter aqui a demarcação de rios, o surgimento de municípios de Rondônia, por exemplo, nós vamos ter Vilhena, nós vamos ter Pimenta Bueno, Cacoal, Jaru. E aí, também ele vai ser importante por quê? Porque durante essa instalação dessas linhas telegráficas, ele vai explorar todo o interior aqui. E aí, com essa exploração, o que vai acontecer? Ele vai ter contato com vários povos indígenas. E desse contato com esses povos indígenas, ele vai defender, ele vai criar órgão para poder defender os povos
do território, certo? E aí vai ser por isso porque ele é tão importante. Mas isso aí nós vamos ter aula de história de Rondônia e aí a gente vai se aprofundar muito mais. Mas o Marechal Cândido Rondon, ele também é um positivista, pessoal. Bom, ciência, técnica e legitimação da ordem burguesa. Durante o século XIX, a ciência e a tecnologia também foram utilizadas para justificar a ordem social existente. A burguesia, classe dominante do capitalismo industrial, passou a defender a ideia de que o progresso científico demonstrava a superioridade do modelo econômico capitalista. Assim, ciência, indústria e capitalismo passaram a ser vistos como parte de um mesmo processo de modernização. Então, o que acontece? Com a ciência, pessoal, e a tecnologia, os países que vão desenvolver a indústria, eles vão olhar para os outros países com um olhar achando que essas outras sociedades elas vão ser inferiores. Por quê? Porque se o positivismo é o progresso, é a evolução, então essas sociedades que não desenvolveram esse progresso, essa ciência, elas vão ser vistas como civilizações inferiores. Então cabe, né, segundo o pensamento capitalista europeu, cabe eles dominarem e explorarem esse território. É aí que vai vir aquelas teorias raciais, é aí que vai vir o imperialismo que nós estudamos nas últimas aulas, e aí isso daí vai servir de base também para eles dominarem os outros povos. Por quê? Porque como eu sou um povo desenvolvido, que eu tenho tecnologia e eu tenho a ciência, e você não tem, então cabe a mim levar isso para você e explorar tudo que você tem. Era basicamente isso que o imperialista ele pensava. Segundo Karl Marx e Friedrich Engels, o desenvolvimento científico e tecnológico dentro do capitalismo não beneficiava igualmente toda a sociedade. Então, o capitalismo ele gera o quê? Desigualdade. Enquanto a burguesia acumulava riqueza, muitos trabalhadores enfrentavam condições de trabalho difíceis e salários baixos. Para os autores, o progresso técnico aumentava a produção, mas também ampliava as desigualdades. Pessoal, lembra que vai surgir aquelas teorias que vai vir o capitalismo e vai vir também o socialismo. Então, o socialismo é o quê? É uma tentativa, né, de você acabar, de você excluir o capitalismo de uma sociedade, porque segundo os socialistas, o capitalismo ele estava gerando essa desigualdade social. Então, os frutos de uma sociedade industrial não era para todos, era apenas para o dono da fábrica, certo? E para o Estado. Então, o proletário, o operário, ele não lucrava com isso, pelo contrário, ele vai ser muito explorado e ele vai enfrentar situações de trabalhos muito difíceis e insalubres. Então, surge aí o socialismo para tentar acabar com o socialismo que estava gerando essa desigualdade. E lembra, o socialismo ele quer o quê? Ele quer uma igualdade social, onde na sociedade esse trabalhador ele não seja explorado como ele é no capitalismo. O avanço científico do século XIX ocorreu ao mesmo tempo em que se consolidava o poder econômico e político da burguesia. Assim, ciência e tecnologia também serviram para fortalecer o sistema capitalista e a estrutura social baseada na propriedade privada e na exploração do trabalho. Olha só que coisa interessante aqui, pessoal. Assim, a ciência e tecnologia também serviram para fortalecer o sistema capitalista. Então, o capitalismo ele vai pregar o quê? Que as sociedades desenvolvidas, aquelas sociedades que estão evoluídas, são sociedades que foram industrializadas, são sociedades que têm um sistema capitalista. Então,
outra sociedade que não tenha esse sistema e que não tenha passado por uma revolução industrial, ela vai ser uma sociedade inferior. E qualquer modelo econômico diferente do capitalismo vai ser reprovado. Por quê? Porque o capitalismo está gerando o quê? Está gerando riqueza, está gerando ciência, está gerando tecnologia. Então, uma sociedade que não tem um capitalismo, pessoal, segundo os capitalistas, vai ser uma sociedade ultrapassada, é uma sociedade atrasada, é uma sociedade que não tem ciência, que não tem avanço tecnológico. E essa sociedade, obviamente, ela vai ser inferior. E aí, como eles querem, por ser inferior, a gente pode o quê? A gente pode dominar e roubar aí todas as riquezas que vocês têm. E aí nós chegamos aqui, limites e contradições das ideologias do progresso. Bom, apesar do grande entusiasmo com o progresso científico, o século XIX também revelou várias contradições. Enquanto a ciência avançava rapidamente, muitos problemas sociais continuavam presentes, como pobreza, desigualdade e exploração do trabalho. O crescimento das cidades industriais trouxe também contradições precárias de moradia e saúde para grande parte da população. Pessoal, esse tema aqui nós vamos falar dele na próxima aula, mas já adiantando um pouco. Aqui está mostrando que é uma contradição. Uma sociedade que passou pela Revolução Industrial, uma sociedade capitalista, ela não é 100%, ela não alcançou 100% esse progresso que o positivismo está pregando. Por quê? Porque apesar desse progresso científico, apesar do uso da ciência, há problemas sociais que estão acontecendo aí e que nós não podemos ignorar. Que problemas sociais são esses? Então, vai ser a desigualdade e vai ser a exploração do trabalho. O que é essa desigualdade? Vão morar em bairros perigosos, em bairros sem infraestrutura, sem rede de esgoto. Os filhos não vão receber uma educação, vão receber um salário extremamente baixo, que não vai dar para essas pessoas, para esses trabalhadores, o acesso a ter uma vida digna, certo? E aí a indústria não beneficiou todos da mesma forma. A formação da classe operária foi marcada por jornadas de trabalhos longas, baixos salários e pouca proteção social. Isso levou ao surgimento de movimentos trabalhistas, sindicatos e lutas por direitos. Pessoal, isso aí nós falamos na última aula, vocês lembram? Do surgimento aí desses sindicatos, que é o que mesmo? O que eles querem? Eles querem defender o direito do trabalhador. E aí essa classe operária, que são os proletários, lembra o proletariado? Como que vai ser a vida deles? Né? Vai ser marcada por longas jornadas de trabalho, baixos salários e pouca proteção social. E aqui nós temos uma charge que mostra mais ou menos como é que está funcionando aí essa sociedade. De um lado nós temos o burguês, digamos assim, aqui. E aí esse burguês, ele tem acesso a tudo, ele é um cara privilegiado, ele tem muito dinheiro, ele tem saúde e educação, ele vai ter um saneamento básico, e ele vai ter acesso a todo tipo de tecnologia. Então aqui nós temos uma pessoa com todos esses privilégios. E aqui do outro lado da balança, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as pessoas. Essas pessoas, a gente pode falar que essas pessoas são os trabalhadores. E esses trabalhadores, pessoal, eles não vão receber nada. Eles vão receber apenas migalhas, certo? E aqui eles estão pedindo um pouco, né, de tudo isso que esse burguês ele está tendo acesso. Além disso, a ciência também foi utilizada para justificar práticas injustas, como o racismo científico e o imperialismo.
Essas teorias foram usadas para legitimar a dominação colonial europeia sobre os povos da África, Ásia e América. Lembra que eu falei? Se uma nação, se um país, ele tem essa ciência, ele é um país avançado. E o país que não tem, ele é atrasado. Então, cabe ao avançado dominar os atrasados, digamos assim. Por isso, muitos pensadores passaram a questionar a ideia de que o progresso científico significava automaticamente o progresso humano. A modernidade trouxe grandes avanços tecnológicos, mas também revelou profundas desigualdades sociais e conflitos políticos. Assim, o progresso do século XIX deve ser compreendido tanto por suas conquistas quanto por suas contradições. Pessoal, é o seguinte, espero muito que vocês tenham entendido, que vocês não estejam rindo aí da minha tosse, certo? Que eu estou um pouco gripada, mas eu estou aqui para ensinar, certo? Esse é meu objetivo. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso! Até a próxima aula, um grande beijo e tchau!